Olha, corrupção, fraude eleitoral e assassinato. Essas são algumas das acusações feitas durante o regime militar contra os irmãos Campos, Jaime e Júlio Campos. Os relatos das investigações estão em documentos arquivados pelo Serviço Nacional de Informação, o CNI, órgão ligado à espionagem dos militares. E nesses arquivos, Júlio Campos, que é candidato do DEM, ou pré-candidato do DEM ao Senado na eleição suplementar, que já foi adiada, né? Tinha sido marcada, mas foi adiada em função da cassação do mandato da ex-senadora Selma Arruda. Júlio Campos é apontado por esses relatórios lá do extinto SNI, o Serviço Nacional de Informações, como autor de diferentes crimes. E agora nós conversamos aqui no Jornal do Meio-Dia. Júlio Campos está lá no estúdio paralelo. Boa tarde, ex-governador. Boa tarde, é uma imensa satisfação voltar ao Jornal do Meio-Dia, justamente no momento tenebroso, não só de pandemia, como também com essas denúncias requentadas, né, trazidas à tona contra a minha pessoa e a pessoa do meu irmão, o senador Jaime Campos, depois de 40 anos. Ex-governador, um dos pontos aí desse relatório do SNI é o seguinte, é de que Júlio e Jaime Campos enriqueceram na política cobrando propina de empreiteiras. Isso, como o senhor falou aí, há mais de 30 anos atrás. Essa prática já existia naquela época? Nunca vi falar. No regime que eu trabalhei, quando fui governador, ainda existia o AI-5 e existia o Serviço Nacional de Informação rigorosamente patrulhando qualquer administrador público. Eu não acredito que esse cidadão, que era agente do SDI em Cuiabá e que mandava essas informações, foi tão desmoralizado que não aconteceu nada. Será possível que o Serviço Nacional de Informação, na época dirigida pelo general, primeiro João Figueiredo, depois general Otávio Medeiros, depois general Ivan Souza, tomaram conhecimento dessas barbaridades, dessas informações e não deram nenhuma providência legal? Naquele tempo, se isso fosse verdade, nós teríamos sido cassados o nosso mandato, nós teríamos tido nossos bens sequestrados, tudo mentira, tudo falso, tudo inveja. Não é possível que o SNI, que caçou tantos governadores, tantos deputados, tantos secretários de Estado, tantos prefeitos e vereadores, deixou Júlio e Jaime solto, a Deus dará, depois de tantas acusações. Pilhéria, mentira e safadeza de quem era representante do SDI em Cuiabá. Agora, ex-governador, o senhor acredita que esse resgate aí dos relatórios das investigações do SNI é alguma manobra política, por exemplo, dos seus adversários, agora que o senhor já é pré-candidato às eleições suplementares ao Senado? Eu não posso dizer que é partido de meus adversários ou possíveis adversários de uma eleição que não sequer está marcada, que é a suplementar para o Senado da República. Porque esse documento, todos esses documentos estão no arquivo morto do Serviço Nacional de Informação. Qualquer cidadão pode ir lá no CIAN, chama CIAN, entrar, cadastrar e captar informação de tudo o que ocorreu no Brasil, no regime militar e depois pós-regime militar, investigado pelo SDI. Se isso tivesse algum fundamento, Nayara, eu tinha certeza absoluta que Júlio Campos não estaria hoje aqui sendo candidato novamente. Tinha sido cassado, suspenso de direitos políticos, Jaime Campos também. No entanto, depois de tanta informação negativa contra nós estamos até hoje em pleno direito político e sem nunca sequer ter sido citado no Petrolão, no Mensalão, nessas corrupções de últimos anos, que nós estávamos no exercício de mandato de senador, no mandato de deputado federal lá em Brasília, participando de tudo isso e nunca nosso nome foi citado. Então, eu me considero realmente, isso aí pode até ser de algum adversário, possível adversário, que esteja frustrado, porque o meu nome, mesmo afastado da eleição, continua sendo, nas pesquisas, o melhor indicado para ser o senador para Mato Grosso na vaga da Selma Arruda. Ex-governador, naquela eleição lá de 82, quando o senhor se elegeu como governador de Mato Grosso, o adversário do senhor foi o padre Raimundo Pombo, do MDB. Perfeito. O MDB fez denúncias pesadas aí sobre fraude eleitoral, né? Eleitor que votava, diz que a denúncia é de que tinha eleitor que votava 5, 10, 20, 30 vezes, tinham urnas aí
espalhadas, né? Urnas, jogada no Rio Cuiabá. Olhando pelo Rio Cuiabá, não é isso? Como é que foi? Teve essa fraude? Não teve? Porque o MDB diz o seguinte, olha, a fraude foi gigantesca. Aqui está o acordo do Tribunal Superior Eleitoral. O PMDB de Mato Grosso, na época liderada pelo Carlos Bezerra, Dante de Oliveira, Antero Paz de Barros e tantos líderes que já comandavam o partido e que apoiavam o Padre Pombo, entraram com representação, Justo de Barros principalmente, Edgar Nogueira Borges, entraram com representação contra tudo isso e foi parar esse processo, foi indeferido aqui na Justiça Estadual. Quem comandava o Tribunal Regional Eleitoral, por incrível que pareça, era o desembargador Onésimo Nunes Rocha, tio do candidato a vice-governador na chapa do Padre Pombo, então deputado federal Lorenberg Nunes Rocha. Você acha que o presidente do TRE, que fosse tio do candidato a vice da chapa do MDB, ia permitir que fizesse isso? Tudo conversa fiado. Esse processo foi indeferido em Cuiabá, depois subiu para Brasília e foi indeferido pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral no dia 15 de setembro de 1983. A eleição foi 15 de novembro de 82 e menos de um ano foi julgado, investigado pelo Ministério Público Federal Eleitoral e também pelo Supremo Tribunal. O presidente era o Soares Munhoz, o Décio Miranda foi o relator e o ministro Valim Teixeira era o representante do Ministério Público Federal no TSE. Portanto, aqui está a prova cabal de tudo isso em documento original do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma eleição limpa, então, ex-governador? Se teve fraude, o tribunal não aceitou e não acredito que tenha, porque eu não vi falar, eu não participei. E, demais disso, foi uma eleição tão disputada, tão efervescente, que a diferença de voto foi de 15 mil votos, porque eu ganhei no interior, perdi aqui em Cuiabá por 3 mil e poucos votos e ganhei no restante do estado. Naquela época a eleição foi vinculada, Lúcio. O candidato a prefeito e a vereador do antigo PDS era obrigado a votar com o governador e o senador. Tanto é que a impugnação aqui também visava a anulação da eleição de Roberto Campos, baseado que ele era diplomata e que não tinha domicílio eleitoral em Cuiabá, que ele tinha que ter desincompatibilizado o cargo lá em Londres. E o tribunal também não acatou nada contra Roberto Campos. E nesse período, após isso, não conformado, disseram que eu tinha mandado, eu e o Jaime Campos, tinham mandado matar o tardo Celso Quintela, que foi candidato na sublegenda do MDB, junto com Sarita Baracate, para a Prefeitura de Vaza Grande. O PDS lançou Jaime Campos e Agrícola Pompeu. E o MDB lançou Sarita Baracate e Celso Quintela. Ele saiu em terceiro lugar com uma votação pífia e, lamentavelmente, foi assassinado por seus parceiros logo após a apuração. E aqui está um documento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e uma cópia do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, assinado pelo então promotor de justiça, doutor Antônio Rans, que hoje está vivo ainda com 90 anos, que pode até testemunhar esse fato, e documento também assinado pelo Egrégio Procurador da Justiça da época, desembargador Leonas Duarte Monteiro, que era Procurador-Geral de Justiça. Então, tudo foi investigado, foi tudo constatado e nada foi acatado pelo Poder Judiciário. Os assassinos de Celso Quintela foram presos e punidos dentro da lei e cumpriram seu crime cometido lá logo após a apuração das eleições. Quem ia mandar matar um candidato que perdeu a eleição, saiu em terceiro lugar, você já é eleito governador, já é eleito senador, ia perder tempo? É porque diz que ele tinha provas da fraude. Hein? Porque diz que ele tinha provas da fraude. Conversa fiado, Lúcio. Quem conhece Júlio Campos, quem conhece Jaime Campos, sabe que nós temos nossos defeitos, mas temos grandes virtudes. Somos um homem de trabalho, de cabeça erguida, profundamente temente a Deus, religioso, não esconda a minha religião. Aqui está a nossa querida protetora, a Nossa Senhora Aparecida, um homem que crê em Deus, que acredita em Jesus Cristo e que confia na Virgem Maria, jamais faria atos desse tipo, como me acusaram também, Lúcia, aproveitar o embalo, de que eu tinha mandado assassinar gente em São Paulo. Aqui está a decisão, prescreveu por falta de prova e por falta de
fundamentos legais. O juiz do o Superior Tribunal de Justiça, agora mandou o Tribunal de São Paulo e encerrou qualquer ação contra Júlio Campos, porque ficou 11 anos sem nada que constatasse se era veracidade. Foi por falta de provas ou por prescrição em função do tempo do processo? Prescreveu porque o tribunal, o ministro do Superior Tribunal, o Supremo Tribunal, Celso Collor de Mello, aquele ministro Marco Aurélio Collor de Mello, disse que durante 11 anos parado, depois o Ministério Público não teve uma prova concreta e teve que encerrar. O processo tem prazo para ser o inquérito, não podia ficar 11 anos um inquérito aberto sem pronunciamento. Por isso, tudo isso é pilheira. Graças a Deus, nós estamos aqui de cabeça erguida, Lúcio, agradecendo a você, a Nayara, a TV Vida Real, ao Durileu, por essa oportunidade de esclarecer essas verdades. Eu nunca temi em falar a verdade. Graças a Deus. Ex-governador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada.